meses de férias, hein? Tá com saudade do Zé. Mas eu encontrei ele no meio das férias dele. Olha ele, acorda, Zé. Olha lá, no acorda. celular, no WhatsApp, olha lá. Olha, Zé, tô Na rede aqui, Zé, social. te vendo. Vai entrar pro resumo da semana isso aí já. Com certeza, o grilo. E Alexandre Silvestre também tá com a gente. Vão atualizar tudo aí no noticiário do São Paulo, do Palmeiras. E no Timão? No Timão tem polêmica, hein? Agora sim, Olha o né? delay. Acordaram, né? A polêmica é a mudança da data da Copa do Brasil. Será que isso vai atrapalhar o Corinthians? Gazeta Esportiva de hoje também tem a agenda da semana, se o diretor permitir. E demissão do Tite no Flamengo. Aleluia. Tem o Clássico de Madrid. Tudo isso depois das dicas. 18h06. Pessoal, eu queria aqui, fazer um agradecimento muito importante e carinhoso pro querido Rodrigo Bragueto, ex-árbitro, nosso convidado que ontem esteve aqui conosco no Mesa Redonda. Ele me deu essa linda camisa do Oeste de Barueri de presente. Tem essa aqui também, ó. Olha que linda a camisa do Oeste, gente. Maravilhosa. Times, aprendam, porque tá muito bonita a camisa do Oeste, viu? Obrigada, Bragueto. Vou treinar com as camisas e vou te marcar nas minhas redes sociais. E um beijo para toda a galera do Oeste. De Itápolis, tá em Barueri. Mas o que importa é que é o Oeste. Um beijo. Hoje sai campeão do Brasileirão Sub-20, de onde teve tantas revelações no Palmeiras, por exemplo. Não é mesmo? E vão ter outras aí nesse time. E vão ter outras neste time. Muito Palmeiras bom, e Cruzeiro decidem quem levanta a taça hoje no Allianz Parque. Vamos para lá conferir tudo com Marina Buffon. Boa noite, Má. Conta pra gente os detalhes dessa final. Olá, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, Palmeiras e Cruzeiro na grande final do Brasileirão Sub-20. No jogo da ida lá no Estádio de Independência foi 2-2, portanto, qualquer vitória aqui hoje no Allianz Parque dá ao time vencedor aí esse título. Palmeiras, caso vença, vai levantar o tricampeonato, algo inédito para um clube brasileiro nessa competição. Ganhou em 2018 contra o Vitória, 2022 em cima do arquirrival Corinthians, inclusive um gol do Endrick na grande final. E ontem teve show por aqui do Eric Clapton, o gramado tá ok, tá? A gente não pode mostrar agora, mas o gramado tá ok, expectativa de grande público por aqui, mais de 20 mil pessoas são esperadas. Lembrando, jogo às 6h30, ingresso gratuito, e a gente volta amanhã com todos os detalhes dessa super decisão, tá bom, Mi? Valeu, Má, super obrigada. Vocês têm algum palpite do que vai dar esse jogo? Eu acho que dá Palmeiras. Eu não tenho palpite, eu tenho certeza. O quê? O Palmeiras já é campeão. Olha, Alex, tá O Palmeiras é muito hein? melhor. Esse time do Palmeiras Sub-20, ele tá mantendo o mesmo ritmo dos anos anteriores, em que o Palmeiras revelou esses caras Mas todos não que pode são entrar usados. nunca de salto alto. Não, eu sei. Por isso que eles não estão vendo o que eu tô falando. O jogo é daqui a pouco, eles estão já no vestiário, concentrados. Então, o que eu falar aqui YouTube. não vai mudar o comportamento dos jogadores em campo. youtube.com/Gazeta Então, Esportiva. mas a minha opinião aqui é de que o Palmeiras vai ser campeão, a não ser que aconteçam aquelas coisas do imponderável futebol clube, né, Xará? É aquela coisa, Michele, a continuidade na base do Palmeiras está sendo feita até então, né? Então, isso é muito importante. O Palmeiras, em menos de 2 anos, revelou mais de 10 jogadores Que pro bênção, time né? principal. Que coisa linda. Não só de venda, eu tô falando, de revelação mesmo. Sim, de surgir lá. Todo clube grande, Michele, tem que se basear no Palmeiras. Tem que revelar no mínimo por ano, 5 jogadores. Não acontece isso. Eu não sei por que isso não está mais acontecendo. Não Será que é acontece. porque estão vendendo muito cedo as crianças? Também. Ou não estão investindo direito? Mas quando não um tão clube cultivando? grande, Michele, da base, clube grande, compra jogador de base para jogar na sua base, ele está assinando, ele está dizendo que o staff ali é incompetente. Ô, Michele, 10 segundos. Eu sei que a gente tem que mudar o assunto aqui, mas a escalação do Palmeiras para agora, eu vou falar os nomes e as pessoas vão ficar de ouvido e de olho nesses nomes aqui, ó. David, Gilberto, que o Abel Ferreira já falou que vai incorporar no elenco, lateral direito, Gilberto, o Robson, Benedetti, Coutinho, Arthur, Riquelme, Felipe, Patrick, Thales, Alain e Luigi, que já vem entrando e fez gol no profissional. Esse time é muito bom. Muitos já vem treinando no Muitos já principal estão treinando há no muito tempo. Isso que é legal, fazer essa interligação. Ele já tem que se ambientar com o ambiente que eles vão viver daqui para frente. É isso aí. O estádio Mané Garrincha recebeu ontem o grande clássico entre São Paulo e Corinthians. O tricolor aproveitou as 2 expulsões do rival, venceu o majestoso e se recuperou no campeonato. Dá uma olhada. São Paulo e Corinthians em Brasília, e que jogo, hein, meus amigos?
No final do primeiro tempo, Fagner deu um pisão em Caleri dentro da área. Rafael Rodrigo Klein recorreu ao monitor para assinalar pênalti para o tricolor e expulsar o lateral do Timão, que já tinha cartão amarelo. Ê, Fagner! Na cobrança, Luciano pediu para bater, mas o Lucas é quem foi para a bola. E diferentemente do jogo contra o Botafogo pela Libertadores, o camisa 7 não desperdiçou. 1-0. E a vantagem podia ter ficado ainda maior na etapa inicial, hein? Mas olha só o que o Caleri fez. Aí não pode. No segundo tempo, o Igor Coronado fez uma grande jogada pela direita e tentou servir Ángel Romero, mas o paraguaio dessa vez não alcançou a bola. O São Paulo então respondeu quando o Wellington Rato saiu cara a cara com o Hugo Souza, só que o atacante tricolor errou e errou feio. A situação do Corinthians na partida ficou ainda mais difícil quando André Ramalho, na visão do VAR, agrediu o Luciano. Rafael Klein de novo foi ao vídeo e tomou a decisão. Mais um expulso do Timão, que ficou com 9 jogadores em campo. Aí não teve jeito. Cobrança de escanteio de Wellington Rato e Arboleda, de cabeça, sozinho, aumentou a vantagem do time de Zubeldia no placar. A equipe de Ramon Dias seguiu lutando e aos 37 Carrilho serviu Yuri Alberto dentro da área. O camisa 9 do Timão pegou firme na bola e diminuiu. 2-1. Mas nos acréscimos o São Paulo matou o jogo. Memphis Depay perdeu a bola no meio-campo e cheio de buracos na defesa devido às expulsões, o Corinthians basicamente só assistiu André Silva na ponta esquerda sacramentar o marcador. Placar final, São Paulo forte na briga direta por uma vaga Libertadores, 3, Corinthians ainda no Z4, 1. Y a pesar de tener un dolor y una tristeza importante porque la Libertadores era nuestro motor más importante del año, supimos jugar con ese dolor y poco a poco ir creciendo en el Brasileirao. Para eso era importante ganar hoy. Y por supuesto entregarle este clásico a nuestros torcedores. Cualquier cosa que pasa tácticamente y que el equipo no gana es responsabilidad nuestra. Y asumimos toda la responsabilidad como lo hacemos siempre. Y vamos a seguir luchando, pero creo que el equipo venía en un gran momento. Hoy no hicimos un gran partido. A mí no me gustó. No me gustó cómo jugó el equipo, cómo fue el partido. E aí, o que vocês acharam? Acharam, acho que o Corinthians era visto por muita gente como favorito pelo momento, né? Pela volta por cima. O São Paulo ainda abatido pela perda da Libertadores. Então o clima do jogo era muito mais favorável ao Corinthians do que ao São Paulo. Só que as particularidades do jogo, as contingências da partida transformaram toda essa expectativa em um São Paulo que poderia ter feito uma goleada histórica e só não fez porque parou. Porque no segundo tempo, em vez de jogar bola, quase que com 2 a mais permitiu o empate do Corinthians, que seria algo vergonhoso para o São Paulo e extraordinário para o time do Corinthians. Agora, o Corinthians, a gente pode dizer que perdeu o jogo, na verdade, com as expulsões. Começando com a do senhor Fagner, que para mim é o jogador mais violento do futebol já há muito tempo. As 2 entradas dele foram completamente desnecessárias e desproporcionais em termos de força. A primeira foi uma chegada de sola por trás no Lucas Moura, ele tomou cartão amarelo. No meio campo. No meio campo, e sabendo que tinha amarelo, ele foi por cima do Caleri, pisando ainda, esmagando a formiga em cima do tornozelo do Caleri. Esse foi o erro dele, né? Poderia até ter sido expulso direto, ele foi expulso ainda com o cartão amarelo depois do vermelho. Então, o Fagner, que foi expulso na carreira, se não me engano, 8 vezes, poderia ter sido expulso umas 50, porque os árbitros sempre tiveram dó, tiveram
condescendência com ele, foram muito condescendentes com o Fagner, mas ele sempre foi violento, não é uma coisa ou outra. Então, não é pontual, Não é pontual. Toda hora tem um caso com o Fagner que agrediu, que foi violento, que entrou por cima e que merecia expulsão e muitas vezes não é expulso. Até porque, Xará, essa jogada aí, do pênalti, que restou no pênalti do Caleri, o Fagner não era para ele vir por cima, ele tinha que vir de lado. Ele botou o pé de cima para baixo. Se ele colocasse, porque o Caleri ia tocar na bola. Sim. Ele devia fazer, olha só, ele devia fazer a barreira para cortar a bola, não pisar no pé do Caleri. Olha só. Peraí, mas pisou, vamos só ver, peraí. Sim. Pisou e continuou pisando. Pisou. E só um detalhe, hein? Esse pênalti só aconteceu porque o Caleri é um jogador diferenciado, porque se fosse qualquer jogador manhoso, o Caleri escapou de 2 faltas sem cair, e ele poderia ter caído porque seria falta, ele continuou de pé de novo, se ele cai nas 2 vezes era falta, e na terceira chegada de um jogador do Corinthians, Ramalho, Fagner, a primeira foi do Ramalho. Então, ele escapou de 2 faltas e quase caiu. O jogador normalmente nessa hora perto da área, Michele, cai para provocar uma falta perto da área que seria um lance perigoso, mas não. Ele insistiu porque sabia que tinha condições de vencer esse lance. E na terceira chegada do jogador do Corinthians foi o Fagner que cometeu o pênalti e consequentemente aconteceu o gol que abriu o caminho para a vitória do São Paulo. Sabe o que acontece, Michele? Esse paralelo do futebol, ele sempre vai existir entre a glória e a derrota. Caminham juntas, né? Para você ter uma ideia, o Corinthians vinha de sucesso e o São Paulo vinha de um fracasso. Então, eu achei que ia dar, por isso que eu achei que ia dar Não, Corinthians. por isso, eu acho que esse paralelo, Michele, ele é relativo. Vai acontecer sempre. Então, isso é o futebol. Então, como o Zubeldia disse, olha, a gente engoliu o choro, a gente foi jogar. Isso aí. O Corinthians jogou mal, bem verdade. Os principais jogadores do Corinthians jogaram mal. E o São Paulo não estava jogando um partidaço. Não, deu brecha até para o Corinthians empatar no segundo tempo. Não, estou dizendo no começo do jogo. Bom, sim. No começo do jogo, o São Paulo não estava jogando partidaço. Só que o São Paulo aproveitou os erros do Corinthians bem para poder vencer o adversário. É isso aí. Essa que foi a dinâmica do jogo ontem. Então, acho que 2 jogadores a menos, o Corinthians, né, no caso, isso faz muita diferença no clássico. Principalmente, Michele, um time que está jogando mal. Olha, eu quero saber depois se essa derrota do Corinthians pode influenciar nos próximos jogos do campeonato. O Timão está aí em várias frentes, quero saber do Miller e do Alex se eles acham que isso pode influenciar. E se isso também dá aquele fôlego para o São Paulo estar no G4, tá bom? Porque campeão não vai ser mais, a gente sabe. José Paz, de volta das férias para trazer muito mais a atualização do São Paulo. Boa noite, Zé. Seja mais que bem-vindo nesse seu retorno. 2 perguntinhas. Primeira, foi tudo bem nas férias? E segunda perguntinha, o que o Zubeldia achou do jogo? Fala, Mi, beijo grande pra você, querida. Abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Tudo tranquilaço nas férias, 3 semanas, descansei bastante, fiquei por aqui mesmo. Não viajei, a patroa trocou de trampo, né? Então ficamos por aqui mesmo. Mas saí bastante com o Telzinho, levei na escola, busquei, fizemos aí um tour gastronômico pelo bairro, padaria, água de coco, açaí. O menino engordou, tá tudo certo, tá tudo perfeitinho e as minhas férias foram ótimas. Agora voltando ao trabalho, né? Depois de 20 dias aí e logo depois desse majestoso importante que aconteceu lá em Brasília, né? Jogaço, vitória do São Paulo aí pelo placar de 3-1, acompanhamos ainda há pouco aí o VT, os gols, tudo certo. E agora a gente vai acompanhar a palavra do Zubeldia. Por quê? Porque muitos são paulinos entendem, muitos com quem eu conversei entendem que era jogo pro São Paulo golear, era para fazer o 6-1, devolver, fazer uma goleada histórica num jogo importante contra um rival importante, mas o Zubeldia não entende dessa forma não. Vamos conferir o que disse o técnico do São Paulo depois da partida de ontem lá na capital do Brasil. Roda aí. No, esa sensación no la tengo. Hoy era un clásico después de una semana en donde yo estoy muy triste, mis jugadores también, y aún así demostramos que somos muy competitivos. Por eso hoy estamos entre los primeros 5 del Brasileirão. Por eso el equipo tiene espíritu, un espíritu que no se va a apagar, pero es un espíritu competitivo, por supuesto, que no se va a apagar, pero más allá de eso, no podemos obviar que era una semana, al menos para nos, muy
triste. Analizar si teníamos que hacer más goles o... no tiene sentido. Hoy no tiene sentido. Hoy nuestros torcedores tienen que festejar que ganamos el Clásico. Lo que aconteció hoy es un triunfo y por eso mis jugadores, el staff directivo y torcedores deben festejar esta pequeña alegría. Tá, então a palavra do Zubeldia aqui, depois da vitória importante do São Paulo nesse clássico majestoso, 3-1, o São Paulo tem agora 47 pontos, segue brigando aí por G4 do Campeonato Brasileiro. E por que muitos são paulinos entendem que o São Paulo deveria ter vencido por mais? Porque o São Paulo ficou com 2 jogadores a mais nesse jogo por mais de 30 minutos. O Corinthians teve 2 caras expulsos, 2 jogadores expulsos, e o São Paulo não conseguia fazer gols, acabou marcando o segundo numa jogada de cruzamento, né, cabeçada do Arboleda, não foi uma trama. O São Paulo não conseguiu aproveitar esse momento, esse bom momento que vivia na partida, para golear, para fazer um placar mais elástico contra um adversário importante, um rival histórico do tricolor. Então muita gente ficou na bronca. Daqui a pouquinho eu quero saber o que você acha, Mi e os Millers, nesse Gazeta Esportiva de hoje. São Paulo que folgou nessa segunda-feira, então só volta aos trabalhos amanhã aqui no CCT da Barra Funda, já avisando o jogo contra o Cuiabá, partida que acontece no próximo final de semana, no sábado, fora de casa, na Arena Pantanal, sequência do Campeonato Brasileiro. São Paulo que não tem mais nenhuma competição a não ser o Brasileirão para disputar nessa temporada de 2024. Alan Franco suspenso é o único desfalque aí para esta partida. Depois vem shows do Bruno Mars lá no Morumbis e o São Paulo pretendendo trocar o gramado do Morumbis após essa sequência de 6 shows do artista norte-americano lá na Casa Sacrossanta, como diria Alexandre Silvestre. Tá certo, Michele? Respondi todas as questões aí no programa de hoje. Devolvo para você. Beijo grande. E aí o São Paulo? Vamos pro break? Voltamos falando do São Paulo, diretor? Vamos comentar esse São Paulo, então. São Paulo, com essa vitória, ele continua sonhando, né? Até ontem o Fábio Rabin, na mesa redonda, disse que ainda tem esperança de o São Paulo ser campeão brasileiro. Mas é claro que ele é um humorista de qualidade, né? Eu acho impossível com 40 e... A cara do Miller! Xará, com 48 pontos... Falaste bem. Com 47 pontos... O Botafogo tem 57, Palmeiras com 56, o Fortaleza com 55. Teria que acontecer uma hecatombe com todos que estão à frente e o São Paulo ganhar todos os jogos. Então, o que a gente tem que falar para ser realista e falar direto para o torcedor de São Paulo, para o coração do torcedor são paulino, é que a realidade agora é se garantir na Libertadores direto. Fazer o G4, passar o Flamengo, que é perfeitamente possível. Tá um ponto só. Um ponto só atrás do Flamengo, então acho que a grande missão do São Paulo nesse ano, e tem que jogar com vontade, com seriedade, porque é importante garantir a vaga direta para a Libertadores, hein, Xará? Não, com certeza. É claro que sempre, todo ano, Michele, né, vão 8 equipes do Brasil disputam a Libertadores, né? Mas já que o São Paulo está em quinto ali... Um ponto atrás do quarto? Exatamente, então não custa nada, depende só dele. Até porque o Inter venceu e o Inter está encostando. O Inter tem 2 jogos a menos. O Inter tem 45, mas pode 2 chegar jogos a menos. A 51. Exatamente. Então, acho importante o São Paulo, principalmente em casa, ganhar os seus jogos, porque a gente sabe que o G4 do Campeonato Brasileiro, para ter uma vaga ali, é muito difícil. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a tabela do Brasileirão, porque o Alex falou uma coisa e eu quero tirar a prova. O quinto está atrás de quem? Do Flamengo. Do quarto, você falou. Eu quero ver se é isso mesmo. O quinto está atrás do... O Gazeta Esportiva de hoje ainda tem a polêmica troca de datas da Copa do Brasil. Você falou isso. O conselho do Abel Ferreira aos jogadores. Cadê o quarto, e a demissão do técnico Tite. Tchau, Tite. A gente vai num pé. Quem mandou desfazer do Coringão? Fiquei com bronca do Tite. A gente vai num pé, volta no outro. Até já. Quer dizer que... Voltamos, e você já sabe, segunda-feira é dia de ficar por dentro da agenda da semana no Gazeta Esportiva, então pega a caderneta, pega o papelzinho, bora anotar ou pega o seu celular, principais jogos da semana dos clubes paulistas. Diretor, fique esperto que eu vou perguntar onde a gente pode assistir o jogo que eu gostar mais. Na quarta, tem semifinal da Copa do Mundo de Futsal, Brasil e Ucrânia, no Uzbequistão. Olha... Tem também as semifinais da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Vasco em BH. 7h30, né? 19h30. 19h30. E o Flamengo e o Corinthians vão duelar também às 9h45 da noite no Maracanã. Esse jogo aí passa onde? Copa do Brasil, Sport TV, né? Globo, né? Sport então TV. dá pra ver depois a novela.
Essa semana tem o início da Libertadores Feminina, realizada no Paraguai. Na quinta, tem Corinthians e Boca Juniors, além de Santos e Always Red da Bolívia. Onde será que passa esse Corinthians? Nossa, a mínima ideia. É Libertadores, é feminina, né? Interessante. A gente vai checar e já fala pra vocês. No sábado, 3 jogos do Brasileirão. Bragantino e Palmeiras, Cuiabá e São Paulo e também, quero saber onde passa, Corinthians e Internacional. O Campeonato Brasileiro não tem jogos no domingo por causa das eleições. Os únicos duelos do dia 6 são os da Libertadores Feminina, Corinthians e Adfem, e também Colo-Colo e Santos, tá certo? Beleza? Quer falar alguma coisa? Não, acho que é uma semana importante, né? Uma semana decisiva, né, Michele? É. Semana importante, Corinthians e Inter As jogam decisões, as primeiras partidas da decisão da Copa do Brasil, né? Perdão, semifinal da Copa do Brasil. Sim. Flamengo com o Felipe Luiz como treinador interino, né? E o Corinthians. E o Corinthians, que está capengando no Campeonato Brasileiro, os 2 jogos serão jogados. E aí eu te pergunto, vai com a equipe titular nos 2 jogos, né? Ué, decisão? Tem Não que tem ser. jeito. Agora não tem jeito. Não tem Agora jeito. é Não contra tem jeito tudo, de não contra priorizar. todos, Não... contra Não quiseram ninguém. priorizar o Brasileirão antes, agora vão ter que encarar. Agora a gente vai para a nossa redação. Ah, Libertadores Feminina passa na Cazé TV. Muito bom. E o Corinthians e Inter no sábado? Premier, né? Premier? Tá? Então tem que pagar. Agora vamos para a nossa redação de esportes, falar sobre o lado do Corinthians no clássico de ontem. Chega mais, Thiago Salazar. Boa noite. O que você separou pra gente? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, sobrou para o Corinthians se contentar com a atuação do time. Afinal, o Corinthians, apesar da derrota para o São Paulo, brigou, lutou com um jogador a menos, até com 2 jogadores a menos, estava ali ameaçando o São Paulo. E o foco, como todo mundo sabe, é essa luta para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E se jogar como jogou contra o São Paulo, apesar da derrota, para o técnico Ramon Dias, o Corinthians não cai. Vamos dar uma olhada na avaliação do técnico argentino? Antes de este partido creo que Corinthians viene muy en alza, muy bien, ganando a equipos importantes. Pero con esta actitud yo creo que Corinthians no va a bajar. No va a bajar porque vamos a tener que jugar de partido de local y también partidos de visitante que son confrontos directos. Entonces, y la mentalidad que teníamos hasta antes de este partido fue excelente. No tenemos que cambiar porque jugar contra un equipo, te doy un ejemplo, un equipo como Fortaleza, que viene siendo llegar a jugar a la final, está tercero y le hicimos 5 goles. Entonces, esa actitud es la que no tenemos que cambiar, el equipo, para poder salvarse. Olha só que o prejuízo do clássico foi muito além do clássico. O Corinthians perdeu o jogo, continuou na zona do rebaixamento, né? Permaneceu na zona do rebaixamento, não conseguiu aproveitar o tropeço dos seus rivais diretos ali nessa briga e, além disso, ganhou problemas para a próxima rodada. Na próxima rodada, na Neoquímica Arena, o Corinthians vai enfrentar o Internacional. Não vai poder contar com Romero, levou o 3º amarelo e vai ter que cumprir suspensão. André Ramalho também vai ter que cumprir suspensão por causa da expulsão. E Fagner, que também foi expulso. Os 3 estão fora, além do Alex Santana, que é tido como um titular que está de fora por causa da lesão, e do Thales Magno, que também está com uma lesão e também vai desfalcar o Corinthians nesse período. Então aí, ó, Alex Santana, Thales Magno, Romero, Fagner e André Ramalho, 5 desfalques certos para uma partida importantíssima contra o Internacional. Isso pode piorar, viu? Porque o Fagner, ele entrou nesse jogo contra o São Paulo com um cartão amarelo. Como ele recebeu 2 cartões amarelos, ele somou os 3 e vai ter que cumprir suspensão contra o Inter. Levou o vermelho, vai ter de cumprir suspensão depois da data FIFA contra o Atlético Paranaense. Então ele só deve voltar no Brasileirão lá no jogo contra o Cuiabá, fora de casa. Isso se ele não for suspenso, porque não duvidemos que o STJD chame o Fagner para ser julgado por causa da solada e por causa da reincidência dele. Então é um clássico que deixa prejuízo para o Corinthians, não só lá em Brasília, mas para as próximas rodadas do Brasileirão, Michele. Legal, Salazar. E agora, o que esperar desse... Vai prejudicar? Atrapalha, não atrapalha? Bom, isso que o Salazar falou no final
realmente é preocupante, porque são jogadores importantes para o Corinthians, né? Eu tinha até ouvido uma informação que o Coronado também teria tomado o terceiro amarelo, mas eu não sei se foi o terceiro ou não. Fiquei na dúvida, mas o Salazar informou que não, então é só o Romero. Então é só o Romero. Ele falou que não. O Romero tem feito gols, né? Não é o craque, ele mesmo já falou brincando que ninguém escala o Romero no seu time ideal, mas é o cara que tem participado diretamente de vitórias importantes, de lances decisivos, e está fora de um jogo muito difícil contra o Inter, né? Além do Fagner, além do Ramalho, fora os jogadores machucados, e o Corinthians vai ter um grande desafio nesse final de semana, porque o Inter vem de 6 vitórias seguidas, está em ascensão. 2 jogos a menos. Né? Um só, Xará. Um só? Só um. Então o Internacional tem um jogo a menos do que os outros. Ganhando esse jogo a menos, pode passar o São Paulo, passar o Flamengo. Então a disputa vai ser muito difícil. O Corinthians, se está muito bem nas Copas, no Brasileiro ainda precisa ter resultados, porque não adianta só o rendimento melhorar e o resultado não chegar. Michele, aquilo que o Ramon Dias, ele foi preciso na sua entrevista ontem, pós-jogo. Ele disse, olha, hoje o time não jogou nada, jogou muito mal. Nós queremos ter parâmetro o quê? O parâmetro do jogo contra o Fortaleza. Os 2 jogos contra o Fortaleza, quando a gente fez 5 gols, quer dizer, é este parâmetro de dinâmica de jogo que o Ramon Dias quer para o Corinthians até o final da temporada. Porque até o final da temporada, pelo que a gente está vendo, o Corinthians vai sofrer. E desses 10 que faltam, precisa ganhar pelo menos o quê? Metade? O Corinthians tem, quer ver? Sim, 4 ou 5 jogos. Tem 28 pontos, se ganhar metade, vai 43. Vamos falar ganhar 4, vai. Não, vai ter que fazer muita conta. Aí vai torcer por uma combinação de resultados. Como tem 6 jogos em casa, se ele ganhar uns 4 e empatar uns 2 fora, já livra. Isso, até porque ele tem menos vitória que os seus concorrentes. Isso. Ele não pode empatar com ninguém. Olha, com o final da 28ª rodada do Brasileirão, vamos ver como que tá a classificação da competição e ver se o 5º lugar vem depois do 4º mesmo, como disse o Alex Miller. Botafogo é o líder. Tá de sacanagem, né, Michele? 57 pontos, olha lá. Vou te pegar ainda, hein? Na sequência tá o Palmeiras com 56, seguido pelo Fortaleza com 55. E aí, Flamengo, 48 pontos em 4º lugar. São Paulo em 5º com 47. Mas vou ser justa com você. Você falou assim, o São Paulo tá atrás do 4º, tá em 5º lugar atrás do 4º com 1 ponto a menos. Você deu a questão do ponto. Exato, quis falar do ponto. Né? Quem fecha o G6 é o Bahia. Aí logo depois chegam Inter, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro. Na segunda metade da tabela temos Bragantino. Decepção. Decepção mesmo. Juventude, e aqui mesma pontuação. A partir do Bragantino já é luta contra o rebaixamento. Grêmio, Criciúma, Atlético Paranaense. E aí? Aí o Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E na área de queda tem, Corinthians, que não sai daí, 28, Fluminense 27, Cuiabá 23 e Atlético Goianiense 21. Gente, impressionante Fluminense, a derrota que teve no final de semana. Só um detalhe, se o Corinthians conseguir empatar com o Inter em casa, muito provável que ele saia da zona do rebaixamento nessa rodada, porque o Vitória pega o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Tá. Então a tendência é de que o Galo vença em casa do Vitória, e que se o Corinthians empatar, ele passa o Vitória. Fluminense, Corinthians e Grêmio, nessa outra parte da tabela, são os grandes que estão decepcionando. Sim. Né? Os 3 grandes que estão decepcionando no campeonato. Porque são 3 grandes que já foram campeão brasileiro. Né, Xará? Sem dúvida. Então é bem verdade que como tradição, como nome, como clube grande, não merecem essa posição na tabela. Mas como bola, merece sim. Você de casa deve imaginar que o técnico Abel Ferreira indica vídeos relacionados a futebol para o elenco do Palmeiras, né? Você está enganado. Alexandre Silvestre está na telinha para falar sobre o conselho que o treinador deu para o grupo dele. Boa noite, Silver. E para ele também, né, Michele? Acabou respingando em mim. Porque eu fiquei tão nervoso domingo na minha folga, vendo o Majestoso, que eu precisei depois assistir Divertidamente 2, uma animação que faz muito sucesso, falando das emoções de uma menininha pré-adolescente. E eu fiz a lição de casa, Michele. Eu estava muito irritado com o meu time após a vitória sobre o Corinthians. E aí meditei assistindo
Divertidamente 2 no streaming, lá na minha sala, mais tranquilo, e foi muito bom. O Abel tá usando o filme como inspiração e também para motivar os jogadores a controlarem a ansiedade. O Palmeiras que teve que superar um momento de queda de rendimento, um momento de depressão, digamos assim, mini depressão após as eliminações em Libertadores, em Copa do Brasil, para seguir o rumo firme no Campeonato Brasileiro, e tem dado certo. Pelo menos em campo já são 6 vitórias consecutivas. Palmeiras colou de vez o Botafogo na 36ª rodada, restam 10. Palmeiras vai receber o Botafogo aqui no Allianz Parque, joga em casa, 1 ponto apenas a diferença, e o Abel confessou que está usando como exemplo o filme Divertidamente, partes 1 e 2, e disse mais, confira aí. Como nós agora todos temos mais tempo, convidei-os a ver o Divertidamente 1 e o Divertidamente 2, para pegar nas namoradas ou na família e ver ao cinema. Se conseguem perceber as emoções que nós temos dentro de nós e qual é aquela que nos interessa ativar em determinados momentos. Há momentos em que me interessa chegar aqui à imprensa e criar conflito, outros momentos que não me interessa. Nós podemos jogar com as nossas emoções. Eu posso querer chamar a atenção a mim, para deixar os meus jogadores em paz, ou ressaltar os meus jogadores como eu faço hoje. Portanto, a melhor forma que eu tenho de trabalhar com eles é dizer: todos nós temos um capeta e um anjinho, um daqui e outro daqui. E depois tu, qual é que queres dar ouvidos? Ao capeta, que diz, vai, faz. Ou o outro diz, não vais, não faças. Isso não é ético. Não é isso. Isso não é ético. Isso não tem a ver com os teus valores. Mas há sempre aqui o capeta a dizer, não, vai, puxa, é bom, pai, vale a pena tentar. Né? É quem é que eu dou ouvidos. Tem tudo a ver com isso. E depois, não pensar muito o que é que vai acontecer depois. A tal ansiedade que vem agora no Divertidamente 2, que é a nova emoção. Está sempre a pensar o que é que vai acontecer. Será que eu vou conseguir? Calma. Vivam aqui ou agora. Falo-vos muitas vezes, aqui e agora. Silvestre quer complementar alguma coisa sobre o Divertidamente ou sobre o Abel Ferreira, Alexandre Silvestre? Olha só, deu certo. Controlei a minha ansiedade para voltar aqui com mais informações do Palmeiras. Num primeiro momento comecei a chacoalhar a perna, mexer o dedinho, não sei o que, respirei fundo. A gente não pode ignorar a ansiedade. Devemos conhecê-la melhor e controlá-la. É o que eu tô fazendo, Michele, ainda mais sem um remedinho. Ó, o Palmeiras está de folga hoje. Só que alguns jogadores que estão em tratamento, voltando de lesões, trabalharam. Tô falando do Estevão, do Piquerez. Agora o Dudu, por exemplo, não tá machucado, jogou bem, entrou faltando uns 15 minutinhos lá em Campinas e decidiu a favor do Palmeiras. Cavou o pênalti que decretou a vitória sobre o Atlético Mineiro. O Dudu compareceu aqui, tá fazendo reforço muscular, demonstrando muita vontade de retomar a pegada. Muito complicado depois de quase um ano parado na idade dele, cirurgia de joelho. O Abel disse na entrevista coletiva que ele, Abel, teve que parar de jogar por conta dessa lesão, mais ou menos na mesma idade em que o Dudu está agora. Então o Dudu está trabalhando bastante para continuar sendo útil, pelo menos até o final da temporada, nessa arrancada do Palmeiras rumo ao tricampeonato. Próximo jogo, sábado, 4h30, fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Jogo lá em Bragança. No mesmo horário, o Botafogo visita o Atlético Paranaense. Então teremos aí líder e vice-líder jogando ao mesmo tempo, fora de casa. Quem será que segue o Botafogo na ponta, ou será que o Palmeiras vai assumir a liderança do Brasileirão? É o que veremos sábado no finalzinho da noite, ou no comecinho da noite. Um beijo pra você aí, Michele. Tchau, Fini. O Fini tá falando aqui comigo, mas é pro outro repórter, Fini. Tchau. Tchau. Primeiro eu quero saber o seguinte, eu quero saber do Dudu. Eu quero saber de vocês dois, em relação ao Dudu. O Dudu tem que ter mais tempo. O Abel falou que eu acho que ele ainda não tem condições de jogar tudo. Sim, uma coisa é ele não ter condições de jogar 90 minutos. Outra coisa é ele ficar no banco para Lázaro, para Rony. Isso aí, para mim, não tem muito cabimento. Né? Não, se ele pode jogar 30 minutos, que ele jogue 30 minutos, mas que ele não seja a última opção do banco. Né? Para mim, com o Palmeiras precisando ganhar o jogo, foi uma loucura ver o Lázaro entrando, que não cheira nem fede a água de salsicha. Você vê o Rony que não tá numa boa fase, aí você vê o Dudu sentado ali olhando, e quando o Dudu entra, o que acontece? Muda o jogo, cara. É o cara que sabe, é o cara que põe velocidade. Então, o que estão fazendo com o Dudu, pra mim, não é muito justo, inclusive por parte de muitos torcedores do Palmeiras. Miller? Com certeza. É? Ele não pode jogar 90 minutos por culpa do Abel, que não tem colocado ele.
Porque precisa daquele ritmo de jogo que você sempre fala, né? Só pega ritmo jogando, não tem outro jeito. E última coisa, como que vocês controlam a ansiedade? Com remédio, né? É remédio? E você? Eu não controlo com remédio, não. Eu controlo com... Eu leio muito a Bíblia. Também. Eu oro muito. Eu controlo lendo a Bíblia, orando. Não é Da isso melhor aí. maneira. Porque tem que controlar, tem que ajudar as pessoas, o diretor. Já é o momento que a gente está na casa das pessoas. E a grande polêmica do final de semana foi aquela mudança das datas das semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians está na bronca com a CBF sobre esse assunto e o Salazar está na tela para explicar um pouco melhor essa questão. Vai daí, Salazar. Tá na bronca sim, Michele, tá na bronca. Inclusive eu estava falando com pessoas do clube agora, o Corinthians está tentando definir o que exatamente vai fazer, mas é fato, o Corinthians não vai ficar só na nota de repúdio, só na lamentação ou na reclamação. O Corinthians vai tomar alguma providência para tentar revogar a decisão da própria CBF, né? Lembrando aqui, resumindo, o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil estava marcado para acontecer logo depois da data FIFA, ali no dia 17, e aí o que a CBF fez? Ela fez uma troca com o Campeonato Brasileiro. Então no dia 17 vai ter jogo do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil foi lá para o final de semana. Por que o Corinthians entende que isso está errado e no que o Corinthians se apega? Primeiro de tudo, no regulamento. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela o Regulamento Geral de Competições da CBF, no seu artigo 11. De maneira resumida a gente está trazendo aqui, porque é claro que o texto é maior, mais detalhado, mas ele deixa claro de que convocações não asseguram direito de alteração de datas. Ninguém tem ali garantido o direito de solicitar alteração de data por causa de convocações, que é exatamente o que aconteceu agora. E no artigo 14, fala sobre quem tem direito a solicitar alteração de datas. E aí, resumidamente, o clube mandante, que no caso é o Corinthians, a federação do clube mandante, que no caso é a Federação Paulista de Futebol, ou a detentora de direitos de transmissão. E a questão aqui é, nenhuma dessas três partes solicitou a alteração da data. A data foi alterada por uma solicitação do Flamengo, que não é detentor de direito de transmissão, não é clube mandante e nem representa a federação do clube mandante. Portanto, uma coisa importante lembrar, a alegação é justamente as convocações, né? As convocações para essa data FIFA. Então, assim, o regulamento diz que as convocações nem dão esse direito e que as partes que podem fazer esse pedido, nenhuma delas o Flamengo se enquadra. Além disso, o Corinthians entende que está sendo prejudicado não só na Copa do Brasil. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês aí. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense no dia 17, né, que seria no final de semana, e foi puxado para o dia 17. Só que o Fluminense, que está ali concorrendo com o Corinthians para fugir do rebaixamento, vai pegar o Flamengo no mesmo dia. Ou seja, o Fluminense, concorrente do Corinthians, vai pegar um Flamengo todo desfalcado. E o Corinthians, no Brasileirão, vai ter que jogar com o Atlético Paranaense também desfalcado, porque o Romero foi convocado, o José Martínez foi convocado, enfim, o Corinthians se prejudicou no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E agora o clube deve ir à Justiça Desportiva para tentar se defender, sem o Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians, que renunciou ao cargo hoje. Era ele que estava montando toda a defesa, mas por divergências com a gestão, renunciou ao cargo e o Corinthians agora corre atrás de outros advogados para tentar se defender no STJD, Michele. Corinthians tem razão. Claro que tem razão. Tem muita razão e um absurdo que a CBF fez, a bel prazer, e contrariando completamente o regulamento. E o Fabinho Soldado falou depois do jogo ontem, nós não vamos admitir. Ficar só na palavra não resolve. Então, como o Salazar falou que eles vão fazer alguma coisa, eu estou curioso para saber o que eles vão fazer. Também. E a justificativa, né, Miller? Não vai acontecer nada. E vai ficar do jeito que o Flamengo quer, Vai ficar do jeito que o Flamengo quer. Nossa, isso é absurdo. Bom, gente, quero mandar um beijo pra minha mãe, que faz aniversário hoje. Beijo! Te amo, mãe! Obrigada Parabéns. por você existir na minha vida. O Gazeta Esportiva vai encerrando por aqui. Valeu, Miller. Valeu, Alex Miller. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau!